Olá pessoal, boa tarde. Hoje o nosso fórum vai ter a presença do professor Nailor Marques. O professor Nailor é uma pessoa da casa, conhece super bem todo o processo de compra e venda de veículos, é uma pessoa que trabalha nesse segmento há muito tempo e que hoje ele vai nos ajudar bastante a clarear um pouco essa situação de como sairmos da crise. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao senhor a sua presença e de aceito o nosso convite para, mais uma vez, passar a sua expertise para todos nós. O senhor que é um grande professor, que já conhece bem o nosso mercado, como o senhor bem disse, conhece todos que estão aí no vídeo, né? Então, ninguém melhor do que o senhor para poder realmente trazer as suas ideias para que nós possamos enfrentar isso com mais clareza, ok? E o Enilson estava dizendo aí agora há pouco que realmente é um trabalho que nós estamos tendo redobrado. É de manhã à noite, eu também recebo muitas ligações, muitos pedidos de lojistas de todo o Brasil, sempre para ter uma interferência aqui ou acolá. É o nosso trabalho, como ele bem disse, estamos de plantão e estamos à disposição de todos. E sobre realmente o grupo, né, o quórum, nós temos que realmente ver, estudar como fazer, e vamos ouvir o que o professor Nailor tem a dizer, que ele já tem essa experiência, para nos ajudar a aumentar o nosso quórum. A todos uma boa tarde e vamos lá. Professor, está com o senhor a palavra. Bom, olha, professor gente... Nailor, o senhor pode nos dar primeiro o título desse nosso bate-papo, quer dizer, o tema central da nossa conversa, e daí para frente segue a carruagem? Eu acho que o tema deveria ser o mundo digital na crise e no pós-crise, né? Como a gente vai enfrentar, como nós, como negociantes, como do mundo do comércio, vamos atuar nesse momento e depois que essa crise passar, que a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, não é? Como que a gente lida com essa relação digital, porque eu acredito que nunca mais a gente vai ser exatamente a mesma pessoa. O filósofo Heráclito disse que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes. É engraçado que ele disse isso no século VI a.C., quer dizer, já faz algum tempinho. E por que ninguém se banha no mesmo rio duas vezes? Porque quando você vai se banhar no rio pela primeira vez, você não sabe o que é o rio, né? Então você entra cheio de expectativa. Quando você se banha, não que você fique sabendo tudo sobre o rio, mas depois que você se banhou, o rio já não é mais estranho para você. Ocorre que quando você se banha no rio pela segunda vez, você não é mais a mesma pessoa, porque você já tem uma ideia do que seja o rio, mas o rio também não é mais o mesmo. Não é aquela mesma água que está esperando você se banhar. Então, o que eu estou percebendo é o seguinte: ninguém estava preparado para o que aconteceu. Não para a Covid, não é para a pandemia que ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado para cair de modo muito forçoso no mundo digital. Quando eu digo ninguém, é ninguém. Vamos pegar uma empresa que seja já naturalmente digital, Netflix, que todo mundo falava antes da crise, olha o Netflix acabou com as empresas, com as locadoras de vídeo, olha, destruiu a Blockbuster, aquela história toda que a gente já conhece. Mas a própria Netflix, que na gênese dela, ela é digital, ela não estava preparada para isso. A Amazon não estava preparada para isso. E por que eu sei que ela não estava? Por quê? Porque a partir do momento que as pessoas foram para casa, qual é a primeira coisa que alguém desse mundo deveria pensar? Essas pessoas vão consumir mais entretenimento. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso robustecer o volume de conteúdos que eu tenho ali. E o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Se nós que somos do mundo físico não estávamos preparados e estamos apanhando, teoricamente, quem é do mundo digital ou quem é do mundo virtual deveria ter saído na dianteira. Quem tem Netflix em casa, e eu quero ver que todo mundo está aqui, tem Netflix, ou tem Amazon Video, ou tem Globoplay, qualquer uma dessas redes de streaming, sabe que não aumentou o volume de conteúdo na mesma proporção. O que a gente viu, eles enchendo de western dos anos 50, séries de televisão dos anos 60, né? Na verdade, eles não conseguiram fazer nada. A Rede Globo não conseguiu sequer colocar no Globoplay as novelas antigas dela.
As séries que a Rede Globo produziu historicamente não estão, só tem coisa mais recente. Ora, se eles que nasceram digitalmente não estavam preparados para isso, imagine nós. Então, o que aconteceu? De repente, todo mundo começou a criar sua própria live. Todo mundo achou que... Todo mundo falou assim, agora é o momento de você ir para o mundo digital. Ora, para você ir para o mundo digital, você tem que ter o que dizer, como no mundo real, não é? Agora, acontece que eu vejo pela minha própria presença digital. Eu, às vezes, fazia uma postagem no Instagram. Qualquer postagem minha no Instagram tinha 1000 visualizações no primeiro dia. E qualquer postagem minha no LinkedIn, logo no começo da postagem, no primeiro dia, ela já batia a casa de 10.000, 15.000 visualizações. O que aconteceu? O LinkedIn caiu imediatamente de 12, 15, 20 mil para 6.000, 4.000, 2.000. E o Instagram, que batia a casa de 1.000, caiu para 250, para 300. As melhores estão chegando a 400. O que quer dizer que as minhas postagens pioraram? Não. Quer dizer que um monte de gente começou a postar e o timeline começou a rodar mais rápido. Então, nesse momento, tem 1 milhão de coisas acontecendo. O que as pessoas da FENALTO, as pessoas das associações precisavam perceber? Que essas lives, e eu tenho acompanhado, são de extrema importância para o negócio deles. E as pessoas não estão sabendo quantificar, qualificar. Ora, tem 1000 lives acontecendo. Agora, o que interessa diretamente para o meu negócio? Vocês trouxeram os principais executivos dos principais bancos que financiam diretamente a venda dessas pessoas. Se eu fosse um lojista, eu não vou nem dizer presidente da associação, um lojista, eu seria a primeira pessoa a estar ligado nesse conteúdo, porque esse conteúdo diz respeito diretamente a mim. E, às vezes, esta pessoa que não está participando neste momento aqui de uma live que diz respeito diretamente ao mercado que ele atua, está assistindo uma transmissão de um cantor sertanejo que ele gosta ou de alguma outra coisa que é interessante, mas não diretamente ligado ao momento dele e que poderia ver depois. Porque eu percebi que as lives que vocês fizeram, e eu acompanhei algumas, as pessoas podem intervir fazendo perguntas. Inclusive, no Dia dos Advogados, eu vi muita gente tirando muita dúvida pertinente, inclusive você, Ilídio, colocando se negocia, não negocia. Eu acompanhei isso, né? Então, o que eu estou dizendo o que está faltando para as pessoas é perceberem, estratificar o que é mais importante e o que é menos importante. Porque sempre vai ter alguém falando alguma coisa. As redes sociais, elas existem para isso, né? O mundo virtual existe para isso. Ela dá voz a quem tem alguma coisa para falar, na mesma proporção que ela dá voz a um idiota. Na mesma proporção, não é? E aí acontecem todo tipo de coisa. Então, o que eu acho que vocês deviam fazer, desculpe eu dar o palpite aqui, mas como o Enilson levantou essa questão no começo, eu acho que valeria a pena fazer uma compilação, assim, não de conteúdo, mas de nomes, tais e tais e tais pessoas já passaram por aqui, e enviar por e-mail, pelo qualquer contato, pelo WhatsApp que vocês têm, para dizer, você não estava lá. Por que você não estava lá? Eu acho que isso é importante. Não para cobrar o sujeito, para dizer, você deveria estar lá, mas só para cair a ficha, para dizer, epa, o que você estava fazendo num momento tão importante? Porque eu acredito que essa hora é hora de parar para pensar o que é que a gente está fazendo. Ora, se eu não sei o que eu estou fazendo agora, né, eu comentava, como eu vou conseguir imaginar o que eu vou fazer depois? Então, essa é a minha primeira grande questão, que eu acho que precisa ser considerada a partir do tema que a gente propôs aqui. Professor, eu hoje de manhã, na live que fui convidado lá pelo Everton, eu fiz uma afirmação, eu fiz 2 afirmações que eu queria que, de repente, o senhor comentasse. A primeira afirmação é que eu falei que a crise veio para transformar vendedores em empresários. Porque até bem pouco tempo, o cara achava que ter uma loja de automóvel era saber comprar e saber vender. E hoje ele se depara com uma situação totalmente diferente, onde o mundo digital entra no negócio dele, onde ele é convidado a ver despesas, custos, ou seja, ele começa a se transformar não pelo desejo, mas pela necessidade, né? E a segunda coisa, que é uma percepção minha, que é o seguinte, sai melhor após essa pandemia, após esse isolamento, quem se preparar melhor.
O que o senhor acha dessas duas afirmações? Eu concordo totalmente. Inclusive as pessoas que não são os lojistas, que são funcionários desses lojistas ou colaboradores, o que quer que seja, esses também se tornam empresários deles mesmos. Porque eles perceberam o seguinte, o risco do mercado é um risco deles. Não é? Houve um tempo, essa não é a primeira crise pelo qual o mercado de automóveis de seminovos passa. E eu vou dizer uma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Se as pessoas acham que o mercado de seminovos está com problema, elas deviam dar uma olhada no mercado de novos, de zero. Né? Se nós vamos ter um problema, o mercado de zero vai ter um problema infinitamente maior do que o nosso. Basta ver que os salões do automóvel foram cancelados no mundo todo. Isso já é um indicativo do tamanho da encrenca que vem aí. Obviamente, ninguém está desejando nem se divertindo com a dificuldade dos novos, porque a gente sabe que em algum momento isso afeta a gente também. Se não tem carro novo no mercado, vai piorando a qualidade do seminovo. Eu entendo claramente isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, tá? Eu estou vendo uma crise, diminuíram meus clientes. As pessoas foram forçadas para o mundo digital. Eu, se estivesse nesse mercado, pensaria o seguinte, o que é que eu tenho que fazer? Eu, por exemplo, não saí fazendo lives. Eu estou sendo convidado a participar de lives para dividir um pouco do meu conhecimento com as pessoas. Não é? Hoje participei de uma antes dessa e ontem participei de uma à tarde. A grande questão é, o que eu pensaria? Tá bom, todo mundo está indo mais forte para as redes sociais. Eu tenho parte do meu negócio nas redes sociais, em plataformas como o iCarros, como o meucarronovo.com, eu tenho no Webmotos, eu tenho no Mercado Novo, Mercado Livre, eu tenho, sei lá, em todas as plataformas que seja possível vender. Todo lojista tem parte ou todo o seu repertório nessas plataformas. A pergunta é, se todo mundo, ou se a maior parte das pessoas estão indo para o mundo digital forçadamente, o que você, lojista, fez com seu posicionamento nessas plataformas? Tá, porque se eu não estou podendo receber as pessoas na minha loja porque um juiz, ou porque o presidente, porque o governador proibiu que as lojas abrissem, eu tenho que continuar trabalhando, obviamente, todo mundo tem. Bom, então qual é a porta de entrada para eu trabalhar? É do mundo digital, porque o distanciamento é natural lá. Bom, pensando nisso, o que é que eu fiz para que a minha presença digital fosse aumentada? Quer dizer, eu chequei nas minhas plataformas, em todas elas que eu tenho, né, porque cada plataforma tem uma expertise diferente da outra. Eu sou multiplataforma ou eu sou de uma plataforma só? Se eu sou multiplataforma, como estão colocadas as minhas coisas? Eu entrei lá no meu, porque nesse momento é o momento de eu colocar parte do meu pessoal para estudar plataformas. Não é? Muitas plataformas abriram maior número de fotos, abriram para que outras pessoas pudessem entrar gratuitamente, eu tenho acompanhado isso. Né? Eles estão fazendo movimentação para atrair mais tráfego para essas plataformas, mas a pergunta é, o carro que eu coloquei lá continuou com aquela foto feia? Eu coloquei 3 ou 4 fotos, quando podia colocar 20. Eu coloquei as fotos corretas, porque naquele tempo da correria do dia a dia, muita gente diz, eu não tive tempo para colocar uma foto legal, mas agora tempo é que não falta. E nesse tempo, você foi até a plataforma, você tirou aquelas fotos, substituiu por fotos mais interessantes, por pequenos vídeos, quando é possível. Qual foi a ação que você tomou para melhorar a sua presença digital? E isso é uma coisa que a gente tem que discutir aqui agora e que o lojista pode fazer independente de qualquer coisa. Não tem Covid que atrapalhe esse tipo de posicionamento. Não tem. Eu era de uma plataforma só, algumas plataformas abriram possibilidade dele colocar, algumas gratuitamente. Você virou multiplataforma? Você melhorou sua presença digital? Como? Então, essa pergunta eu estou colocando aqui. Essa é uma pergunta que as pessoas tinham que estar aqui agora para ouvir. Essa é a pergunta que cada presidente de associação tem de fazer para os lojistas que ele tem associado. Você está reclamando que a coisa piorou. O que você fez para melhorar a sua presença digital? Porque muita gente agora está indo para as plataformas, como elas já iam antes, e agora mais. Não é? Eu ouvi alguns casos, eu ouvi alguns presidentes, algumas pessoas dizendo aqui, né, responsáveis por plataformas nesse tipo de live que a Fenalto promoveu, e nesse ponto a Fenalto está de parabéns, né, por ter reunido isso. Se as pessoas assistem ou não assistem, bem mais ou menos é com elas. Eu acho que é papel dos presidentes de associação fazer chegar, que quanto mais membros e quanto melhores eles forem, mais fortes são as associações, é perguntar a eles isso, o que você fez? Eu mandaria isso se fosse presidente. Tá bom, não tem cliente indo direto à sua loja. Tá bom,
Você está impedido de abrir porque o prefeito, porque o governador impediu. Tá. As pessoas estão indo mais à internet, forçosamente, porque elas estão mesmo. Como você melhorou sua posição lá? Então, eu, se fosse o presidente, mandaria esta pergunta para todas as pessoas. O que você está fazendo? E no lugar de ficar parado aqui pensando, eu não posso trabalhar, o que eu estou fazendo? Né? Porque já que reduziu o movimento. Eu faria essa pergunta, para que todo mundo repensasse que ele tem que estar na plataforma de uma outra maneira. Ô, Nailor, eu fiz 3 comentários aqui que eu queria agregar ao que você tá colocando, que é o seguinte. Você fez 2 chamadas ou mais de 2 chamadas, eu vou agregar mais 4. Quais os sites mais sensíveis ao seu negócio? Isso. Porque a gente sabe que tem sites mais sensíveis e outros menos sensíveis, dependendo do seu negócio. Tem gente que vende carro mais novo, tem site mais sensível a carro mais novo. Tem gente que vende carro mais popular, tem site que tem mais sensível a carro popular. Eu viajo o Brasil inteiro porque gosto de viajar, porque tenho negócios no Nordeste, porque tenho amigos no Sul. E eu ouço, quando eu vou no Nordeste, dizendo que o site ABC é muito mais bem visto lá do que o site DEF. E quando eu chego no Sul, é bem diferente. Então, qual é o site mais sensível ao meu negócio, à minha região? A segunda questão é, qual é o custo-benefício de cada um? Porque não é quem é o mais caro, nem quem é o mais barato. Porque se eu pago o mais caro, mas o mais caro me traz mais lead, talvez o mais caro seja o melhor. Então, qual é o custo-benefício deles dentro da minha região? A outra é, como é que eu vou combinar os sites que estão disponíveis com os meus parceiros financeiros? A gente sabe que alguns sites eles têm uma parceria muito forte com os seus parceiros financeiros. O iCarros com o Itaú, o Web Motors com o Santander, o Meu Carro Novo com o BV e algumas outras associações, do PAN e etc. Então, assim, como é que eu combino isso? Essa combinação tá legal? Quer dizer, eu anuncio mais na Web Motors, mas o meu parceiro melhor é o PAN ou é o BV? Eu não sei. Então, essa reflexão, né? E a terceira coisa, que talvez seja a mais importante de todas, que eu conversando recentemente com o Eduardo da Web Motors, com o Ricardo Bonzo, do iCarros, que eu ouvi deles é o seguinte: a resposta aos leads ainda hoje, no momento de extrema relação do comércio eletrônico, talvez única relação do comércio eletrônico com o público, ainda é uma resposta fraca. A resposta ainda é demorada, a resposta ainda é inadequada. Então, a gente tem 4 perguntas interessantes para fazer, né? Para fazer uma reflexão. Né? Você sabe, Enilson, eu estou gravando uma série de vídeos para falar com os lojistas pela BV. A BV me pediu que gravasse, né, com os números da Fenalto, ajudando a Fenalto, que eu sei que vocês têm uma parceria, para dizer a eles, porque a Fenalto dá todo mês os números das vendas, e agora melhorou e está dando semanalmente. Eu tenho recebido esses números, e eu disse a eles, como vocês estratificam? Nós já falamos isso em congresso da Fenalto, e eu quero dizer uma coisa, eu acho que agora mais do que nunca, porque boa parte dos problemas que nós estamos enfrentando, eu posso falar sem nenhum medo de ser feliz. Nós não sabíamos da Covid. Ninguém, nem no pior pesadelo, imaginava essa Covid. Mas em seminários da Fenalto, foi dito em vários aqueles congressos que as pessoas deveriam melhorar a presença digital delas. Isto foi dito textualmente. Muita gente estava lá. Ouviu autoridades no assunto falando, entrou para um ouvido e saiu para o outro. E eu disse hoje num vídeo, tá bom, se você entrar na plataforma que você usa, ou nas plataformas, elas geram relatórios. Não é hora de você parar agora e analisar, o nome disso é inteligência negocial, é hora de você parar e fazer exatamente a análise que você disse. Quais me atendem mais dentro do portfólio que eu tenho? Outra coisa, neste momento agora, que as pessoas estão indo mais às plataformas, não era importante eu pegar um dos meus bens, que a gente tanto falou já nos congressos da Fenalto,
e fazer efetivamente uma promoção para atrair tráfego para os meus carros, né? De todo o núcleo de carros que eu tenho, de todo o estoque que eu tenho, o que eu posso fazer dinheiro? O que eu posso fazer girar? Porque se eu fizer girar, eu trago liquidez para o meu negócio neste momento, e muita gente acaba tendo problemas de liquidez, né? Eu trago liquidez, né? E ao mesmo tempo eu trago tráfego para a minha página. Isso é uma coisa importante. Isso a gente já disse nos congressos da FENAL. O que você faz para trazer clientes para a sua loja? Vamos pensar na loja física. O tratamento é o mesmo para digital. Porque tem vários... Agora todo mundo resolveu anunciar. O que diferencia os seus anúncios, não é? dos demais? Porque o que tem na internet que pisca que traria o cara para o seu negócio? Isso é importante. Isso é inteligência de negócio. Então, eu diria que eu tenho que analisar qual plataforma me atende melhor e como eu me locomovo, como eu me movimento dentro dessa plataforma. Se eu mantenho tudo estático do jeito que está, depois que eu tiver algum volume de acesso, eu não tenho mais. É natural, porque a concorrência virtual hoje é muito maior. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa importante que eu tenho ouvido, Nilson, é que as pessoas dizem assim, agora o pior já passou. Agora eu já estou me preparando para quando as coisas voltarem ao normal. Primeiro de tudo, como ele sabe que o pior já passou? Esse é um ponto. Não é? Não tem como você saber se o pior passou ou não. Segundo, como você sabe que vai passar daqui um mês? E terceiro, o que você acredita que vai acontecer depois? Tem gente ingenuamente acreditando que assim que a Covid passar, tudo volta a ser como era antes. Meus amigos, sinto eu dar essa notícia. As coisas não voltarão a ser exatamente como elas eram antes. Isso aqui é um rito de passagem. Então, eu tenho que estar preparado, inclusive, psicologicamente, para aprender a fazer negócio de outra maneira. Então, a sua entrada no mundo virtual, ela não vai sair mais. Né? Então, o ganho que as plataformas estão tendo, elas vão ter para sempre. Então, eu usaria este momento para aprender a lidar com as plataformas. Eu acho que as pessoas não estão dando a isso a devida importância. Estão acreditando que as coisas daqui a um tempo, elas vão voltar a ser como eram antes, quando elas não voltarão a ser exatamente como eram antes. Que nada vai acabar, que o mundo não vai acabar, não é isso. Né? Que eu tenho que ser catastrófico, não é isso. O que eu estou dizendo é que as pessoas precisam se dar conta de que do jeito que eram, voltar tudo como era antes, isso não vai acontecer. Então esqueçam essa normalidade que já passou. Isso não vai acontecer. Então aprendam mesmo a lidar com o mundo digital. Porque se ele não vai representar 90% do seu negócio como ele está representando agora, ele vai representar uma grande parcela. Eu não sei dizer quanto, mas ele vai representar uma grande parcela. Então, acho que é uma preocupação que as pessoas deveriam ter. Eu usaria esse tempo para me posicionar melhor no mundo digital. Aprenderia, porque tem muito curso que as pessoas podem fazer nesse momento, de graça, inclusive, que elas não estão fazendo. Elas estão mais preocupadas em reclamar e esperar que as coisas voltem a ser como eram antes, do que efetivamente em se posicionar no mundo melhor digital, no digital melhor. E eu acho que uma dessas formas é criar atrativos de tráfego para o seu negócio. Porque a plataforma tem o trânsito dela, mas dentro da plataforma tem muita gente. Eu não só quero que ela entre na plataforma, eu quero que ela entre na plataforma e converse comigo, dentro do meu negócio. Meu carro vai continuar sendo vendido, mas eu tenho que vender o meu. Essa é a questão que fica. Nilson, posso fazer uma pergunta? Claro que pode. Inclusive, baseado no que você comentou e perguntou também, com relação a qual o melhor site, né? Qual é o melhor aplicativo. E eu sempre tenho uma preocupação assim, de a gente não se tornar refém de sites, porque eu já vi, assim, são os nossos melhores parceiros, os bancos, mas eu sou de uma época em que eu chegava para o banco e dizia assim, olha, tem um volume X de financiamentos e quero chegar para você aqui e gostaria de ter uma taxa, ou gostaria de ter um retorno. Então, eu chegava para negociar com os bancos. E eu estou vendo hoje o caminho inverso. Né? E essa entrada mais acentuada no mundo digital acende assim uma luzinha vermelha também para a gente ter um cuidado de que não aconteça o que eu escutei. Não tem 3 meses atrás, nós não estávamos com esse problema.
tem 3 meses, foi finalzinho do ano, mas de uma pessoa do banco chegar, eu vou colocar 30 clientes dentro da sua loja. Antes eu chegava para o banco e eu dizia assim, eu vou te mandar X de volume de produção, ou vou te mandar tantos contratos mês para o teu banco, né? E hoje os bancos estão chegando para a gente, eu vou colocar tantos clientes na tua loja. Ou seja, os bancos estão vendendo, se propondo até vender os nossos carros, tá? E estão trazendo os clientes como se os clientes fossem deles já, né? Eu acho que a gente tem que ter realmente dentro da plataforma digital esses bancos, esses sites, mas nós temos que criar outra plataforma de relacionamento e de fidelização desses clientes, para que esses clientes fiquem fidelizados, tipo um Instagram próprio da loja bem trabalhado, bem para você fidelizar esse público e ele não migrar depois para qualquer outro site para ir buscar preço. Ele já está ali recebendo de forma digital, de forma eletrônica, todas as informações que ele precisa. Então, o nosso preparo precisa ser maior agora, mais do que nunca, para você se tornar cada vez menos refém, porque a tendência é que se caminhe por esse lado. E quem está preparado, que são as instituições financeiras, o Anilson hoje de manhã citou o caso da compra da Web Motors, quando você ainda estava no ABN, né? Os valores como foram astronômicos. Nós não temos como... Eu lembro também que você disse uma vez, eu estava levantando uma bandeira, você com razão disse assim, Everton, fazer um site não é caro. Caro é você divulgar, você fazer ele rodar. Então, não é só fazer, né? E é verdade, mas a gente tem mecanismos baratos para poder trabalhar o digital também, que seria o Instagram, seria as nossas redes sociais, os relacionamentos nossos e dos vendedores. Então, eu queria deixar essa bandeira aí para o Nailor, ver se ele concorda, discorda. Não, eu concordo. Antes do Nailor, eu queria dar aproveitar e dar um exemplo que não é exatamente um exemplo de automóvel, mas é um exemplo que eu acho que talvez seja emblemático, Everton. E é um exemplo que eu vivi. Você sabe que eu tenho alguns negócios que é de compra e venda de veículos, mais focado na náutica, né? E eu tenho também alguns negócios que são as marinas, que guardam os barcos, e a gente faz esse vai e vem. Desculpa estar andando por esse caminho, mas é uma coisa que talvez seja interessante. Num determinado momento, eu queria atrair mais audiência para mim, para que as pessoas viessem comprar as coisas nas minhas lojas, as necessidades dela, sejam acessórios e peças ou sejam veículos, né? E não deixar que eles fossem para outro lugar. Dialogando aqui com uma turminha aqui, a gente resolveu o seguinte, e de novo, não dá para fazer analogia, mas é só para mostrar que a criatividade dá para a gente resolver, porque é verdade, assim, criar um site é fácil. Ter audiência é outra história, é outro caminho. Mas aí o que a gente fez criativamente? Pô, a gente tem as marinas ficam de frente para a praia. E se a gente botar uma câmera focando para a praia e dizer para o cara no Instagram só o seguinte, cara, não precisa você ficar pensando se o tempo está bom ou não. Clica no Instagram, clica na câmera e a câmera vai te mostrar se o tempo está bom, se o mar está bom, se está ventando, se não está ventando, etc, etc. Outra coisa, clica nessa outra câmera e vê se o seu barco está sendo lavado, está funcionando o motor. Então, a gente começou a interagir, a princípio, com os nossos próprios clientes, e esses caras viraram, a audiência da gente cresceu rapidamente, porque esses caras viraram os caras que faziam propagandas para a gente. Aí vem um comentário que passa na cabeça assim, você tem câmera, você tem Instagram, você tem o Facebook, você tem o Twitter, você tem, enfim, uma série de canais. O que é que você pode mostrar da tua loja, que não necessariamente seja a tua loja, mas alguns vídeos. Você pode botar test drive? Pode. Você pode fazer uma série de coisas, mas aí eu só fiz esse comentário para mostrar que, de uma forma criativa, a gente consegue atrair audiência, sim.
não vai trazer uma audiência da Web Motors, nem do iCarros, nem de Meu Carro Novo, LX, Mercado Livre, etc. Mas vai trazer alguma coisa que já é muito melhor do que não ter nada, né? Nailor, bola com você. Olha, Enilson, eu vou falar para vocês da minha própria experiência. O interessa não é se você tem lá na sua página no Instagram, no LinkedIn, onde quer que seja, 1.000, 2.000, 30.000 pessoas. Porque isso as pessoas podem até comprar audiência se elas quiserem. A questão é que você tem que ter um trânsito orgânico. Gente que efetivamente passa por aquilo. Então é melhor eu ter 300 que rodam por ali do que ter 3.000 que não passam por ali nunca, que ficam fazendo um número. Como eu acho que a gente poderia criar isso? Colocando fazendo as pessoas, seguidores de carro, ouvirem as matérias que você tem a dizer dos carros que tem no seu evento, comparativos. O que acontece é o seguinte, há 1 milhão de revistas dando comparativos desse ou daquele carro. Não é verdade? Acontece que isso se esgota muito rápido. O cara vê, às vezes a notícia da semana passada já desapareceu. É só ver como a timeline corre. O que você pode fazer é pegar notícias de sites especializados, videozinhos de sites especializados e replicar na sua própria rede social, para que o amante de carro se habitue a ir para o seu negócio. Então, ele se habitua a ver o Instagram da sua loja com informações que não sejam vender carro. Porque as pessoas pensam que ir para a internet é para vender alguma coisa. A regra da internet é primeiro você dá, depois você vende. Não é? O cara que é trânsito orgânico, ele está consumindo alguma coisa que você produz. Eu sempre digo isso no LinkedIn. Eu faço um post no LinkedIn. Eu tenho 23.000 seguidores. E boa parte dos meus posts, antes desta questão especial, tinham 22.000, 23.000, 30.000 visualizações. O que quer dizer? Quer dizer que as pessoas que estão comigo mesmo. É gente que gosta do tipo de conteúdo que eu posto. E eu sempre posto. Essa é a grande questão. Agora, você tem uma empresa de carros. O que você vai postar? Você vai postar coisa de acessório, você vai postar coisa de som, tudo que tem a ver com o mundo automotivo. Às vezes não tem a ver exatamente com a sua loja, mas a ideia é uma audiência que gosta disso, né? De gente que gosta disso. E é bom saber uma coisa, a juventude hoje ela está mais distante do mundo do automóvel. Então eu tenho que postar mais coisas que tenham a ver com responsabilidade social, que tem a ver com o quanto a sua loja faz disso, quanto a sua loja se envolve em questões da natureza, porque se engaja. Questões que sejam da natureza, questões que sejam sociais, isso engaja gente mais jovem. Não é? Falar, por exemplo, de transporte compartilhado, falar de uma série de coisas que às vezes não dizem respeito diretamente com o seu negócio, mas atraem para você uma audiência mais sincera, mais honesta, que quando pensa num tipo de negócio, pensa em você. Essa é a lógica da internet. Agora, tem gente que o tempo todo você faz uma página no Instagram, faz uma página no Facebook e toda a matéria que ele faz é propaganda de vender uma coisa, propaganda de vender. O sujeito está embora. O cara não vê. Eu sei que eu tenho pessoas que me mandam, por exemplo, no Instagram. Não é? A pessoa me manda, ou no WhatsApp. Tudo que a pessoa manda para mim é publicidade da empresa dela. O que eu faço? Eu silencio e não vejo. Quando eu posso bloquear, eu bloqueio. E quando eu não posso bloquear, eu silencio e não vejo mais. Né? Quer dizer, a pessoa vira o chato da vez. Então, entenda que a internet é para consumir conteúdo. Né? É a coisa mais importante da internet. O que é o Google? O que o Google produz? Vamos ser honestos. Nada. O Google compila conteúdo dos outros. Ele precisa que pessoas produzam. O que o YouTube produz? Nada. Ele quer que as pessoas produzam conteúdo para ele. A sua plataforma é a mesma coisa. Né? Dê pequenas pílulas de coisas que sejam interessantes. Conte curiosidades de carro, inclusive de carros que não se fabricam mais. Sempre você vai ter um monte de gente amante para carro, e no Brasil o brasileiro é amante de carro. Ele vai querer saber de uma curiosidade de para-brisa, de uma curiosidade de uma curiosidade como fala, da película protetora, de blindagem, de pneu, da evolução do pneu, qualquer coisa. Quanto mais diversificado for e quanto mais tiver a ver com automóvel, no meio dessas publicações, você diz aquilo que você tem. Não é? Você vai colocando tanta importância ao conteúdo que você produz e vá garimpando. A internet está cheio disso aí, de coisas para você garimpar, de coisas que sejam legais. Reduz a informação pequena, textos pequenos, a curiosidade que o sujeito gosta de ler, na verdade, para ele convidar pessoas. Se você gostou, convide seus amigos para cá, compartilhe, e daqui a pouco você vai ver um trânsito enorme
de gente para ali. No meio disso é que você faz a sua publicidade. Essa é a regra da internet. Agora, fazer um perfil de Instagram e ficar vendendo, meu amigo, pode esquecer. Isso não vai funcionar. Agora, ele está coberto de razão em dizer, eu posso ter meu próprio? Pode ter. Vai ter menos gente? Vai. Mas vai ter um cliente mais fidelizado. A gente chama de cliente mais orgânico. Um cara que vai para a página dele porque ele realmente vê alguma coisa que interessa para além de eu quero vender alguma coisa. Porque quando você diz, eu quero vender para você, automaticamente dói meu bolso. Eu sei que você só me procura porque você quer fazer um negócio comigo. Agora, se eu entro no seu perfil, porque você me informa coisas que sejam interessantes, curiosidades, não é? Coisas que eu não sei, ou que eu sabia e já esqueci, eu passo a frequentar o seu perfil. Ele passa a rodar na minha timeline, eu passo a indicar meus amigos. Fulano, veja isso. Olha que coisa interessante, Beltrano. As pessoas fazem isso espontaneamente. Os americanos chamam isso de máquina de indicação. Uma pessoa acaba indicando você por aquilo de legal que você fez. E no meio das coisas legais, você vai encaixando de vez em quando a sua publicidade. Esse é meu conselho. Eu queria falar uma coisinha nisso que o Nailor falou agora e que tem a ver com tanto que o Everton falou quanto que o Nilson falou. A conexão do empresário com o seu cliente, saber o que ele precisa. Porque nós estamos falando muito do canal online. É super importante nesse momento e certamente será no futuro. Mas não será o único. Os outros continuarão a existir, né? O FM não matou o AM, a televisão não matou o rádio, a internet não matou a televisão e o rádio. Cada vez tem mais coisas e mais meios de você se conectar com o seu cliente. O que conecta você ao seu cliente? Alguma coisa relevante que você tem a oferecer a ele, que é exatamente o que o Nailor estava falando de conteúdo, né? Então, e que tem um exemplo concreto na câmera que mostra como está a praia naquela hora, né? É isso. Você precisa achar os conteúdos que o seu cliente, você tem clientes, você está fazendo negócios hoje, se você entender o que faz ele se conectar com você, né? Você descobre qual é a força que ele enxerga em você. E se você consegue transmitir isso para outros e descobrir outras coisas que ele tem interesse, que também podem aumentar a tua força de relação com eles, aí tem jogo, né? Todos os meses a gente faz os relatórios, os números que o Nailor estava refletindo, né? Uma das coisas que a gente tem falado nos últimos, sei lá, 10 meses, é assim, observa o índice de confiança. Se você acha que vai melhorar ou piorar, observa o índice de confiança. Veículo não é uma coisa barata, a pessoa vai fazer quando ela precisar. Se ela estiver empolgada e achar que o futuro vai ser brilhante, ela tem muito pouco medo, ela vai em frente e faz um financiamento e faz um negócio, etc. e tal. Mas não é o caso, não tem sido o caso no Brasil e agora vai ser menos ainda. Então, assim, você vai ter que ter razões para ele escolher você entre o universo de ofertas que ele tem, né, para fazer negócio. Ele vai escolher alguém, vai ter menos gente fazendo negócio, talvez faça com maior valor ou menor valor, não sei. Nós vamos ter que aprender isso, porque isso também está em mudança. Você está ouvindo o seu cliente, entender para onde que ele está indo num ambiente que traz mais insegurança, quando a gente, na realidade, estava exatamente procurando o oposto, a gente estava procurando mais segurança, né, mais certeza de que o futuro será melhor, não vai ser o caso no próximo tempo. Então, nós temos um desafio grande aí pela frente, né? E essa conexão, você com o seu cliente, é o ponto central. O resto são mecanismos importantes, e sem dúvida o mecanismo online vai ser fundamental daqui para frente. Não só para fazer um negócio, mas para fazer N operações relacionadas ao negócio. Siqueira, eu vou completar, sim, então, duas coisas que você disse, refletir em cima da sua reflexão. Primeiro, em relação aos números. Caramba, eu vi os números. A diferença de região é muito grande. O Covid não pegou todas as regiões igual. Tem região que sofreu mais que outra região. A pessoa tem que olhar que região que ela está. Você está dando isso mastigado para ela. Olha, porque todo mundo fala... Quando a Rede Globo fala do Covid, ela fala do Brasil inteiro. Mas quando eu olho seus números, eu vejo que a forma como o Covid atacou o Sul não é a mesma forma como ele atacou o Norte. É diferente. Então, as pessoas precisam aprender a entender o gráfico que você está colocando e saber se posicionar. Porque se você ficar ouvindo a Rede Globo contar o que está acontecendo, a primeira vontade que você tem é: terminou a live e eu vou me matar. É a primeira coisa que você tem. Eu vou me matar depois que a live
acabar, quando ninguém aqui vai se matar coisa nenhuma. Não é? Então, eu acho que outra coisa extremamente importante, você disse uma coisa chave, as pessoas sabem que tipo de pessoas, em termos de faixa etária, classe social, compram com ela. Então, não adianta agora você, no desespero, querer bancar o legalzão e atacar uma área que nem a sua. Você está acostumado a vender carros de luxo para um determinado público, classe A. E agora você resolveu ser o legalzão e resolveu falar de coisas do mundo C ou D, entende? Para ser legal e pegar um público que não era seu. Você não vai perder o público que você tinha e não vai ganhar um público novo. Até porque você não tem linguagem para aquilo. Por isso, eu acho que conhecer o seu público, olha agora, inteligência de negócio, que público que normalmente compra comigo, que faixa etária. Então, as notícias, o conteúdo que eu vou começar a postar tem a ver com o pessoal que já está comigo. Né? Pode ser que depois eu aprenda a lidar com isso e crie um segundo perfil para outro tipo de gente. Mas, nesse momento, querer ficar pulando de galho, a sabedoria popular diz que macaco que pula muito quer chumbo. Né? E gato que mia em cima do muro toma sapatada dos dois lados. Então, eu diria que nessa hora é hora de ser fiel, entender seu público e se dedicar a ele. Eu faria isso. Eu, por exemplo... a partir daí, né? Quer dizer, você pega a tua força, comunica para mais pessoas e à medida que você vai conhecendo e sabendo, sentindo a reação daquela pessoa com quem você está interagindo, é uma interação inteligente. E o canal online abre muito essa possibilidade. Não é em todas as circunstâncias, mas abre muito. Por exemplo, o tempo de resposta, que foi uma das coisas que o Enilson colocou aqui no começo, que ainda é ruim. Putz, como é que hoje você não tem nada para fazer, ainda tem problema de tempo de resposta? Isso mesmo. É quase inacreditável. Mas, assim, lógico, deve ter outras razões. E vamos dizer, quando a gente está assustado, a gente tem uma tendência a se paralisar, né? De ver assim, putz, para onde que eu atiro? Né? Atire para onde está a sua força, naquilo que você já sabe que o seu cliente valoriza em você, garante aquilo bem. E depois vai ampliando na medida em que você sente confiança para dar um próximo passo. Tem uma história que uma vez uma pessoa me contou que é assim, se você está andando na estrada e vem um nevoeiro gigante e você começa a ficar com medo porque você não está enxergando para onde você vai, o que você faz? Você consegue ver 30 metros. Anda os 30. Quando você chegar no final dos 30, tem mais 30. Depois tem mais 30. E é isso. Nós estamos no meio de um nevoeiro gigante. E não somos só nós. É todo mundo. Todo mundo. Ô, Siqueira, eu queria aproveitar a tua participação, porque eu acho que a gente falou de coisas do nosso dia a dia e de coisas que vão mudar e, portanto, a gente deveria basicamente prestar muita atenção a elas, né? A gente já falou do comércio eletrônico, o Nailor falou muito bem, explorou muito bem, a gente já teve gente de portais aqui falando bastante sobre isso, né? A gente falou de controle de despesas, tivemos advogados aqui, tivemos o pessoal o nosso contador, o Márcio, falando de controle de despesas. A gente falou agora de como abordar o cliente, a gente falou disso tudo. Mas tem uma coisa interessante, Siqueira, que eu queria te provocar, que é o seguinte, que são o controle de estoques. Hoje eu estava discutindo um pouco de manhã no fórum do Everton, e até estendi um pouco mais à tarde com mais algumas pessoas. Que assim, a gente tem essas informações que são produzidas pela Fenalto, que são entregues, e o que a gente faz com elas? Né? Alguém está olhando para o estoque daquela região e vendo que os carros mais vendidos naquela região são carros ABC e não os outros? Alguém está fazendo uma previsão de que se eu tinha uma loja com 100 carros, né, e eu sei que o comércio vai girar mais lentamente até o final do ano, que eu tenho que adequar o meu estoque, eu tenho que reduzir o meu estoque, porque o custo de carregamento do estoque impacta significativamente no bolso do dono da loja, né, de nós que somos os empresários. Alguém já percebeu que se o giro de estoque começar a girar mais lentamente, eu não preciso ter 100? Porque 100 o custo de carregamento consome todo o meu capital? Alguém já pensou
em quanto tempo, e hoje o Kaká falou isso no fórum do Everton, em quanto tempo eu ponho o carro para dentro, e ele faz uma analogia interessante, que é, depois de tanto tempo é luz amarela, depois de tanto tempo é luz laranja, depois de tanto tempo é luz vermelha. Alguém já fez essa reflexão e, depois disso, traçar uma planilhinha para fazer esse acompanhamento, né? Alguém já pensou, por exemplo, que talvez a formalização dos estoques seja um processo interessante, onde você tem uma interatividade melhor com os seus agentes financeiros e, portanto, você possa trabalhar um produto que os caras estão dizendo que vão lançar toda hora. Vem o Forplan, vem o Forplan, vem o Forplan. Quer dizer, eu queria trazer a reflexão da gente para o estoque agora. Como é que está essa gestão de estoque na cabeça da gente, né? Nilson, eu tenho muito pouco a dizer sobre isso aí, porque eu não gerencio o estoque, eu só observo o estoque dos outros. Então, acho que tem aí o Valdec, tem aí o Everton, tem aí o Fábio. Eu também não estou mais gerenciando estoque, mas trabalhei muito tempo diretamente com vendas e é algo que tem que ser analisado caso a caso, tá, Nilson? Porque tem viés aí que tem que ser analisado. Vou dizer um exemplo aqui. O carro que eu tive a melhor margem de lucro na minha vida é um carro que, se você colocar nas estatísticas de vendas aí, ele não aparece, tá? Um Defender 90. Então, quando você vai, às vezes, analisar assim, quais são os carros que estão mais vendendo, às vezes está vendendo mais porque tem uma oferta maior também daquele carro no mercado. Vendeu muito novo dele e ele está muito disponível, então ele acaba também tendo uma quantidade, um volume maior de vendas, mas muitas vezes o spread dele é muito pequeno. Então, assim, tem casos e casos, né? Cada lojista tem que ver onde é que ele vai focar o negócio dele, onde é o segmento que ele vai atuar mais fortemente, né? Qual é a vocação da loja dele, o perfil de clientes dele. Porque se é uma loja para vender muitos carros, ele tem que ir para o popular. Mas se ele vai segmentar para o setor premium, vai para um carro aqui no Ceará que a gente vende muito para trilha, para 4x4 e tal, então ele vai também ter que fazer um estudo de caso a caso, tá? Mas de forma geral, né? De forma geral, realmente o que você falou faz sentido, né? De você ter que analisar o que é demandado na sua região, mas muitas vezes ele não é tão vendido, mas não é por falta de demanda, é por falta de oferta. Então, você tem que analisar bem cada caso, porque tem carros que vendem rapidamente, dá briga, mas é porque a oferta dele é muito limitada no usado. Nilson, boa tarde a todos. Sou o Neto da Agência Auto Brasília. Eu queria complementar aqui algumas coisas que o Everton falou. Aqui no DF, Nilson, é muito comum as lojas se encherem de carros, né? Porque os empresários, poucos segmentam o seu ramo de atividade. E, na grande maioria, eles só compram e vendem carros. Então, eu falo o seguinte, todo espaço para carro ainda é pouco, né? Então, as lojas estão saindo o carro pela torneira. Agora, o que eu tenho falado aqui para os meus associados ultimamente é o seguinte: acabou aquela onda de pontos comerciais gigantescos, os melhores pontos. Hoje a gente tem verdadeiros depósitos de carro, né? Porque o cliente não está procurando mais o carro na porta da loja como ele fazia habitualmente, muito antes dessa pandemia já estava assim. E o que a gente fez aqui, Everton, em Brasília? Nós criamos um site e eu consegui agora R$20 mil com o Banco Santander, que nós contratamos uma empresa de tráfego e vamos investir pesado nesse tráfego aqui, seguindo o que o professor Nailor falou, segmentar o público. Não adianta você ter muitos seguidores e esses seguidores não participar do seu meio e não estar ligado ao seu negócio. Então, essa empresa de tráfego ela vai nos dar um norte melhor, que tipo de público que nós vamos atingir. Então, nós vamos trabalhar com esse site da Agencial, que é um site regional, porque quando você falou aí, que eu me lembro bem, que a gente fica muito na mão dessas grandes plataformas. A OLX, por exemplo, eu liguei lá para tentar um desconto para a categoria, eu tive a coragem de ouvir deles que o máximo que eles dariam era 10% de desconto.
Então, assim, você vê que é uma coisa ridícula isso, não tem sentido. E os outros sites seguem a mesma linha. Então, se nós, como associação, procurar nos fortalecer mais dentro das nossas regiões, que eu acho que o público nosso está mais dentro da nossa região, e trabalhar uma webmotos aí para a parte de fora, essa OLX com certeza vai nos procurar para fazer negociações, né? Porque hoje realmente eles impõem a regra de mercado e é eles que comandam e ponto final. Então, é só esse complemento que eu queria fazer, não vou me alongar muito, queria agradecer aí e parabenizar mais uma vez a equipe da FENALTO por essa oportunidade que está trazendo para a gente, presidente das entidades, e agradecer, fiquei muito feliz de rever o professor Nailô aí, é sempre bom ouvi-lo, viu, professor? Para mim também é uma alegria encontrar todo mundo aí. Eu conheço todos os rostos que estão aqui. É uma alegria. Para mim é uma alegria. Dá a impressão que estou no congresso. Muito bom. Agora, Muito bom, eu queria aproveitar um pouco isso que está colocado agora e o que o Neto colocou e o que o Everton colocou, que é o seguinte. Everton, é a primeira vez que alguém me pede, e você não fez esse pedido, eu que estou deduzindo do que você falou, dados mais granularizados. Você fala assim, dá para criar uma categoria de veículos de luxo? O Defender não vai estar junto com o Palio, com certeza não vai estar. E se a gente está pegando os 10 mais vendidos, se a gente pegar os 10 mais vendidos de veículos de luxo, talvez o Defender esteja lá. Entendeu? Então é o seguinte, nós temos muita informação, essa informação pode ser trabalhada de uma maneira muito mais rica do que a gente trabalha, mas obviamente a gente vai fazer isso quando houver demanda para isso. Por que você está preocupado agora com o seu cliente? Porque você está sentindo falta de demanda e é uma demanda maior. Então você está falando, pô, como é que eu vou atrás desse cara? Eu estou aqui ouvindo você que você quer informação sobre o Defender. Estou feliz em ouvir isso. Vamos ver como é que a gente evolui nessa conversa. É o seguinte, eu só queria fazer uma colocação a respeito ainda de estoque. Me recordo que na última crise, naquela crise de 2008, 2009, nós lojistas, inclusive eu conversava com Pedro César, que já foi presidente do nosso sindicato, e ele colocava, pô, os caras das bolsas perderam muito. E com o tempo a gente viu que tem um estoque tipo de 500 mil, e nós tivemos que baixar os preços dos veículos, e nosso estoque ficou em 400 mil. E a gente conversava justamente isso. Pô, a gente tinha uma bolsa dentro do nosso negócio e não sabíamos. E para sair disso, né, eu me recordo que teve um lojista novo, Márcio, um cara novo lá no Shopping Carro Legal, e ele foi o primeiro a girar o estoque dele. E o que ele fez? Ele começou a baixar um pouco o preço, espero que não aconteça do mesmo jeito. Mas eu acho que pós-crise a gente vai ter que renovar nosso estoque. Aquele carro que nós tínhamos adquirido por 35, vendia 40, tivemos que vender por 36, 37 e comprar por 32, 33 e renovar o estoque. Então, eu acho que nesse momento, né, eu acho que pós-crise, quando reabrir, a gente vai ter exatamente a mesma passagem daquela crise 2008, 2009 da bolha americana. Era essa colocação, queria uma opinião aí do professor Nailomar. Exatamente, eu diria que na crise de 2012 aconteceu exatamente a mesma coisa. A gente dizia às pessoas, a dizer assim, mas eu tenho 600 mil em carro, a gente dizia, não tem mais, mas na hora que você comprar também não será mais necessário 500 mil para comprar 600. O seu preço vai diminuir, mas o mercado também vai diminuir. Você que está achando que você só perdeu. A análise tem que ser um pouco mais conjuntural, por isso eu volto a defender e quero fazer isso na frente do Sequeira, porque ele já viu fazer várias vezes, os números que ele dá. Eu acho que as pessoas precisam entender, inclusive nós já falamos algumas vezes de tutoriais para entender os números. As pessoas recebem o relatório e engavetam, às vezes nem abrem o relatório que o Sequeira manda. Eu estou dizendo, eu não vendo automóveis, eu estudo o número. Como é que eu que não vendo automóvel vou analisar o número que ele manda e o sujeito que vende isso? Eu vendo conhecimento, meu negócio é outro. Como é que eu vou estudar o número dele para saber que as regiões são diferentes e a pessoa que trabalha com isso não vai? Agora, ele disse uma coisa, você quer outro tipo de estratificação? Peça para mim. E nós vamos ver o que é possível fazer. Às vezes eu posso realmente dar, porque ele tem os dados na mão. E número é assim, gente. Se você tortura bem o número, ele fala o que você quiser. Não é isso, não. É só a questão de torturar. E se vocês olharem a risada do Siqueira, ele é um torturador de números. Né? Pede para ele torturar o número, que o número vai falar o que ele quiser que vocês falem.
não é? E daí, a partir disso, você vai ver o que você vai fazer com os números. De novo, eu digo, isso é inteligência de negócio. Então, eu concordo totalmente. Tá? Eu não tenho mais isso. Meu estoque valia 600 mil e agora querem que eu venda. Não vou vender, não vou vender, não vou vender. Nós temos casos, por exemplo, de pessoas que fecharam concessionárias, ficaram com o estoque da concessionária e vendo o que é que iam fazer de carro zero, e o carro virou usado sem nunca ter virado, sem nunca ter ido a lugar nenhum. Quando a pessoa viu, já tinha ido. A gente vê coleções de carros que aconteceram isso. Não é? Você simplesmente abandonou, quando ele foi fazer alguma coisa, daí mesmo não valia nada. Né? Então, tudo isso é inteligência de negócio. Eu não estou dizendo que tem que vender, não tem que vender, mas que eu acho que alguma coisa pode ser barateada para fazer liquidez e daí pensar em que ações eu vou investir, inclusive essa, não é? De poder financiar um público segmentado, encontrar empresas de internet que me ajudem a segmentar o público, acho que é interessante. Acho que é uma ação interessante. Mas cada pessoa vai ter que saber o que é mais interessante que ela. Agora, uma coisa eu digo, ficar esperando, ficar desejando, desculpe, que a crise acabe amanhã, isso não adianta nada. Isso é como pegar um copo d'água, eu moro no Paraná. É a mesma coisa que pegar um copo d'água e jogar em Foz do Iguaçu. Não resolve nada. Entende? Não resolve nada. Porque se Mandinga resolvesse alguma coisa, estou vendo meu amigo aí da Bahia, que falou, tá aí, né? Se Mandinga resolvesse alguma coisa, o campeonato de futebol baiano terminava sempre empatado. Não é verdade? Então, eu acho que é hora da gente pensar em outra coisa que não seja Mandinga. Não é verdade? A gente tem que ser mais inteligente, afinal, e as associações são mais inteligentes do que isso. Né? E ela vem mostrando... Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. É assim, vamos dizer que você tem um carro que você está vendendo do seu estoque, que você pagou 50 mil reais nele, você está vendendo por 55. Por quanto você compraria esse carro hoje no mercado se você fosse comprar? Do jeito que o mercado está, parado. Alguém fez esse estudo, essa pesquisa? Porque talvez valha a pena vender esse carro por 48, porque você vai comprar ele por 42. Né? Assim, eu sei que isso parece um absurdo, porque é o veículo que você pôs 50 mil reais nele, você vai perder 2. Mas é um pensamento, porque o cliente que está comprando, ele está comprando de você ou de outro que está oferecendo. Né? Siqueira, eu posso te dar essa resposta? Por favor. Na crise de 2008, eu passei por ela e aconteceu tudo isso aí que provavelmente vai acontecer no nosso mercado. Você tem 40 carros no estoque hoje. Daqui a 10 dias você vai ter 40 carros no estoque. Só que os 40 carros que valiam 1,5 milhão, ele vai valer 1 milhão. E isso já está acontecendo aqui no interior de São Paulo. Com certeza. Lojistas que eu naveguei no site aqui já mexeu, eu também já mexi. Inclusive tem carro meu que está no custo. Por quê? Eu compro muito carro em São Paulo e eu sei que o mercado de São Paulo é o termômetro do país. As locadoras e grandes locadoras e empresas que eu sei que tem frota em São Paulo, que tem, eles já baixaram o carro de 15% a 20%. A Localiza, que vende carro para lojista, ela está com 9 mil carros que foram devolvidos pelos Ubers. E esse carro vai aonde? Para o mercado de usado. Está certo? Então, o que vai acontecer? Vai haver muita oferta de carro mais em conta e você com aquele estoque lá. Então, se você não for inteligente agora, de pegar o teu carro, jogar a custo e você comprar outro mais barato e ganhar no outro, esquecer nesse, vai acontecer o que aconteceu em 2008, que eu assisti. Muitas empresas fechando. Então, agora você tem que ser inteligente, pegar o teu carro, baixar o preço dele, vender, girar, pôr o dinheiro no teu estoque e correr atrás de ganhar dinheiro no outro. Esquece isso aqui. Essa é uma tecla que já não dá mais som. Tá certo? Eu passei por isso, assisti isso e já estou aí me mobilizando para entrar no mercado, que o mercado vai ser assim. Essa é a minha opinião. Écio, e eu queria aproveitar e enganchar uma fala na tua. Olha só o que está acontecendo. Qual foi a última vez que num fórum com tantas pessoas assim como estamos aqui, você falou sobre um tema com esse tom? Nunca, provavelmente. Nunca. Então é o seguinte, obrigado, Crise. Nós estamos começando a olhar para a gente e entender
como que a gente pode fazer melhor, né? Vamos sofrer? Vamos. Mas de novo, ontem a gente falou lá do dilúvio. De lá para cá, o homem já foi para a Lua, com coisas que ele inventou, com coisas que ele soube fazer, com coisas que ele se superou. E nós vamos nos superar. Como é que é a frase completa, mestre Nilson? Vai passar e sairemos mais fortes. É isso. Isso que Ô, os pessoal, na Bolsa de Valores eles chamam de ganhar na baixa. Isso é ganhar na baixa. Na Bolsa de Valores, falam, estou ganhando na baixa. É exatamente isso. Eu tinha uma ação que valia 50 mil ações que valiam 50 mil. Elas começaram a cair. Eu vendia 48, esperei cair, comprei a 30. Eu tenho as mesmas 50 mil ações, só que elas vazem 30. Daqui a pouco elas vão subir. Na hora que elas subirem, eu ganhei de volta. Eu não perdi 50 mil ações. Essa é importante. Essa é a sacada. Agora, tem que ter sangue frio e tem que ter inteligência de negócio. Quem for do mercado vai ficar. E quem não for, como na crise de 2008 e na 2012, vai sair. É o ciclo natural das coisas. Eu queria falar alguma coisa aí. É o seguinte, a respeito, eu costumo dizer sempre para muita gente que hoje a Fenalto tem os melhores números do mercado. Está tudo aí na mão do Siqueira. Nós temos informação da B3, de carros alienados, nós temos informação da Decla, nós temos informação da Anfávia, nós temos informação da ABAC, nós temos todas as informações, essas informações estão tudo com o Siqueira. E eu acho que é muito pouco explorado essas informações, porque o Siqueira passa todo mês esses números e sempre coloca assim, estou às suas ordens, se precisar de alguma coisa, estou às suas ordens, e nunca ninguém pede nada a mais. Não é isso, Siqueira? Então, eu acho... Tem algumas pessoas que pedem. Eu acho que nós temos muito a que oferecer. Eu sempre pergunto o seguinte, o que vale mais? A informação ou o dinheiro? O que vale mais para vocês? A informação ou o dinheiro? Na minha opinião, é a informação, que você, com a informação, você ganha dinheiro. Se o dólar está hoje a 4 e você tem uma informação, olha, compra o dólar hoje que amanhã vai estar 4,50. É uma informação. Então, eu acho que todos poderiam explorar mais essas informações que é passada todos os meses, porque a Fenalto tem um dos melhores bancos de dados do mercado. É isso ou não, Siqueira? Você que tem isso na mão. Você concorda ou não? Concordo. A gente tem muita informação e ela pode ser muito bem usada. E acho, só para comentar e colocar uma coisa importante, todo organismo cresce e evolui. E a Fenalto não é diferente, né? Nós hoje fazemos muito mais do que fazíamos antigamente. Então, por exemplo, o Ceará é um estado que pede, porque tem alguns associados que estão ligados a pesados, eles pedem um relatório especial de pesados, que não tem nada de especial nele, mas está lá e ajuda eles a fazerem as coisas deles. A mesma coisa no Rio Grande do Sul, eles pedem não só o de pesados, mas eles pedem também de algumas regiões lá, e a gente vai fazendo conforme a necessidade do isso que eu quero dizer. Que demanda. Então, a gente está pronto para ouvir e atender. Tem coisas que a gente vai poder não fazer? Pode ser que tenham coisas que a gente não consiga fazer, mas o que tiver ao nosso alcance, a gente vai ajudar. Você tem dados até quais são as cores dos carros mais procurados, ou não? Tem. Se a gente precisar, tem. Então, é o que eu quero dizer. É tudo isso, né? E agora é a hora que o pessoal precisa para passar essas informações. E as associações precisam receber esses dados e repassar para os seus associados imediatamente. Não é isso? Você vê que você faz um esforço tremendo para, nos primeiros 3, 4 dias do mês, você já passar essas informações. Ou não é isso? Então, eu acho muito importante agora o pessoal aproveitar mais as informações, repassar logo que chega a todos os associados, para que realmente, baseando nos números, como bem o professor Nailor falou, que ele olha os números, ele verifica, ele estuda, não é? E vai também, é claro, vai fazer vários vídeos aí, conforme ele acabou de falar, com uma parceria com o BV, e ele vai passar isso, vai transformar isso em números e tudo mais para chegar nos ouvidos dos lojistas na maior parte, não é isso? É isso, seu Enilson? Passo a bola para o professor Nailor com as considerações finais. Eu acho que a gente
está no momento de aprendizado, a gente está no momento de aprender novas tecnologias, a gente está no momento de solidariedade. Em nenhum momento que eu lembre da história da Fenalto, a gente teve tanto tempo juntos, a gente está praticamente todos os dias, nós estamos juntos. A gente está num momento de cooperação. Eu nunca me dediquei tanto para que a gente tivesse tanta informação e a gente compartilhasse. A gente está no momento de racionalização de custos, de estudar como é que a gente pode fazer mais com menos. A gente está no momento de aprender novos processos e a gente está no momento de fazer novas parcerias, né? A gente recebe, o Elídio sabe disso, que hoje a gente já discutiu, muitas outras, não só associações, mas grupos, né? Nos perguntando como fazer. Então, a gente está num momento rico. Lógico que a gente a gente não gostaria de estar nesse momento, passando por isso, na dificuldade. Mas me parece que é sempre nesse momento que a gente aprende mais. E eu passo a bola para o professor Nailor encerrar o nosso bate-papo aí. Olha, primeiro eu queria agradecer mais uma vez. Eu fiquei muito feliz de rever todo mundo aí. Achei que o bate-papo foi muito bacana. Queria dizer que eu vou cobrar royalties do Siqueira por ficar defendendo os números dele. A conta vai chegar. Não pensa que é assim, não é? E também queria dizer uma coisa. Queria ressuscitar um assunto que foi tema de um congresso, talvez uns 3 congressos atrás. Eu acho que está na hora da gente pensar nas lojas de seminovos para transformar essas lojas em mais do que uma loja de seminovos. Agregar mais serviço. A gente já falou disso uma vez e eu acho que está na hora da gente reviver essa ideia, sabe? Criar outros atrativos além, ou uma troca de óleo, ou uma troca de limpador, alguma coisa que complemente aquilo. Porque nós sabemos que isso fez durante bastante tempo as concessionárias. Nós sabemos que as concessionárias acabaram se transformando em lojas de seminovos, né? Muitas concessionárias, pela dificuldade do novo, virou também uma loja de seminovos. Vocês acompanham isso, que eu também acompanho. E, na verdade, o sujeito ganha num mix de serviço. Eu acho que a Fenalto pode ser essa ponte para fazer acordos, grandes acordos com grandes fornecedores, para a gente poder fazer um mix de serviço. Eu acho que isso podia ser uma ideia que agora, nesse momento, poderia ser ressuscitada. Eu acho que é uma coisa a se pensar para a gente ter mais atrativos do que o que a gente tinha antes. De novo, é inteligência de negócio. Eu não estou dizendo que é ou deixa de ser. Eu só estou dizendo que é hora da gente pensar em outras coisas que não sejam o habitual, não é? A gente está sempre pensando, eu tenho um carro, vou vender um carro, eu tenho um carro, vou vender um carro, mas acho que no conjunto a gente pode prestar mais serviço do que isso para poder gerar tráfego para o nosso próprio negócio. Eu ganho menos, mas ganho sempre. E aí eu 5 congressos atrás, viu, Nailor? 5 congressos atrás. 5 congressos? Foi no terceiro? E foi o irmão dele que deu a palestra. Foi o irmão dele que, na época, transformou, né, as farmácias em rede, né? Isso mesmo. Eu nem lembrava disso mais. E aonde ele dava o exemplo que antigamente o posto de gasolina só vendia gasolina, né? Que a padaria só vendia pão e depois a farmácia só vendia remédio. E hoje é tudo isso que vocês veem por aí. Você vai numa farmácia, algumas até vendem remédio, não é verdade? Tem padaria que até vende pão. Até vende pão. É uma coisa impressionante. Sim. Tanto que nessa crise eles liberaram as farmácias para ficar abertas e as farmácias são conveniências. Proibiram as conveniências e mantiveram as farmácias que são conveniências. É louco. É verdade. É verdade. Professor, muito obrigado. Agradeço, gente. Bom estar com você aqui. Muito obrigado pela tua gentileza. Muito obrigado. Você é um cara que está sempre em casa, sempre contributivo com a gente. Obrigado pela tua participação. Passo a palavra para o presidente Lídio para ele fazer o encerramento. Não, Nilson, eu só quero realmente agradecer a todos, ao professor Nailor, que ele está sempre pronto para nos atender. Só temos que agradecer, viu, professor Nailor? Você está sempre pronto para nos atender. Todas as vezes que nós lhe procuramos, você está sempre pronto. Nós ficamos muito felizes por isso, viu? Eu fico muito agradecido
por você estar sempre presente, sempre procurando nos ajudar em tudo. Muito obrigado. E agradecer a todos os presidentes que estão aqui nesse momento, participando. Eu estou vendo aqui a Ariane, que é aí de Campinas, também está prestigiando, né? E alguns lojistas também estão prestigiando. A todos vocês, o meu muito obrigado. Enilson, obrigado mais uma vez. O Siqueira pela participação. O Neto, que também sempre participa bem. Neto, Everton. O Écio falou hoje muito bem, deu uma dica. Bom, Fábio, todos aqueles que participaram, eu só tenho que agradecer e vamos continuar, né, Enilson? Todos os dias, às 17 horas, com um fórum eletrônico. É isso, Enilson? Perfeito, professor. Vai passar. Tá. Vai passar. E vou aguardar ainda hoje se o Alarico confirma na quinta. Ele falou que se não pudesse ser na quinta-feira agora, será no dia 22. Mas ele já aceitou o convite e falou que será um prazer muito grande participar com nós, ok? Então, a todos vocês, muito obrigado. Enilson, termina aí, Enilson. Um abraço. Não, eu agradeço. Sabe quem é o Alarico, né? O presidente da FenaBrave e o presidente também da Associação da América Latina, não é isso? É isso aí. Ok, Nilson. Bom, obrigado a todos. Acho que a gente já sabe, a gente sempre encerra com vai passar e sairemos mais fortes.